aos alunos dos segundos anos, continuando o PET 4, segunda semana. A unidade temática continua sendo entalpia, só que o objetivo do conhecimento é a lei de Hess. Hess com 2 S no final. Segundo essa lei, a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independente do composto ser formado direto ou indiretamente em série ou por etapas. Quando não é possível fazer medições experimentais para a determinação da entalpia da reação, pode trabalhar com um conjunto de equações termoquímicas nas condições padrões que permitem um cálculo quando rearranjadas para fazer os reagentes, os produtos e os coeficientes a ser cometem na equação global. Esse processo de edição de entalpia é conhecido como lei de Hess. E como é que nós vamos trabalhar a lei de Hess? Primeiro eu peguei o exemplo do PET que tem aqui. Uma reação que ele quer que a gente tenha alguém antes da seta, esse é o grande detalhe, e alguém depois da seta. Tem que ser desse jeito. Alguém antes e alguém depois. Ele está mandando que a gente tenha a água líquida antes da seta e a água vapor depois da seta. Nós vamos chegar nisso aqui, mas trabalhando com as duas. A matemática permite trocar de lado, que é inverter, multiplicar por números, todos eles se precisar. A gente tem que observar que eu quero o H2O líquido antes da seta. E o H2O líquido aqui também está antes da seta. Já está certinho. Opa, achei o H2O. Ele está antes da seta. Então eu tenho que deixar do jeito que está aí. E eu quero o H2O, vapor, depois da seta. Ele aqui, gasoso ou vapor é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu copiei se tem certo aqui. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. H2O líquido, H2 gás, e meio de H2 certinho. H2, aqui não é H2O, aqui é H2 gasoso, é o erro, tá aqui. H2 gasoso mais meio de O2 é H2O vapor. H2O líquido, dando H2 gasoso e meio de H2, depois da seta, depois da seta. A matemática permite somar as equações, dividir, multiplicar por números. Nós vamos trabalhar com essas duas e vamos ter que chegar nessa aqui. Observando, H2O líquido está antes da seta e H2O vapor está depois da seta. Então, as duas equações, o que eu preciso, estão antes e depois da seta. Lembrando que tudo que for igual, antes e depois da seta, não podemos cortar. Tem que ter alguém antes da seta e alguém depois. Não vai cortar líquido com gás. Você vai cortar substâncias iguais, H2 com H2, O2 com O2, H2O com H2O, desde que esteja na mesma unidade. Lembrando que a lei de Hess permite achar o ΔH quando você soma o valor de um mais o valor do outro. Então é uma soma de ΔH que a gente chega na equação. Segunda providência. Então nós vamos olhar as duas equações e vamos ver. Eu vou dar um traço e vamos somá-las. E vamos ver quem nós vamos obter aqui embaixo. Essa aqui é a que ele pediu. Nós não fazemos nada. Ele quer uma igualzinha a essa. Eu estou partindo de H2O líquido antes da seta. E eu tenho que chegar na H2O vapor depois da seta. Então está aqui, o H2O líquido está aqui. E H2O vapor está lá. Lembrando que eu tenho H2 gás antes da seta. E eu tenho H2 gás depois da seta. O que eu faço com duas coisas iguais? Eu corto. Eu posso cortar H2 e H2? Posso, são diferentes. Um está de um lado e o outro está do outro. Se eu passar o texto para cá, seria mais H2 e menos H2. Então eu posso cortar um no outro. Todo mundo que é igual, você pode cortar. Eu tenho meio de O2 antes da seta. Eu tenho mais meio de O2 depois da seta. Então, ele também pode ser anulado. Todo mundo que é igual você cortou.
Então agora você vai descer todo mundo que sobrou antes da seta. Sobrou H2O líquido, setinha. Sobrou H2O vapor. A pergunta é, nós somamos as duas, nós encontramos aquele que queria ou não encontramos? Encontramos. Eu tenho o valor de uma e tenho o valor da outra. O valor de uma é mais 286 e o valor da outra é menos 242. Eu não troquei de lado, eu não fiz nada, apenas cortei quem era igual antes e depois da seta. Eu cheguei na mesma situação que ele queria. Então eu vou colocar. Lembrando que nós precisamos chegar num igualzinho a essa. O que nós fizemos? Cortamos H2 que está antes da seta com H2 que está depois da seta. Quem tiver antes e depois da seta e for igual, você pode cortar H2 gás, H2 gás. Você nunca vai cortar líquido com vapor de jeito nenhum. Eu tenho meio 1 sobre 2 O2 gás e 1 sobre 2 O2 gás. Esse aqui está antes da seta e esse depois. Também cortei os dois. Quem sobrou, você vai descer. Desce a seta. Quem está antes da seta? H2 ali. Quem está depois da seta que sobrou? H2 vapor. Só sobrou os dois. Engraçado que nós chegamos em uma, quando nós trabalhamos com as duas, igualzinho a que ele queria. Então é muito fácil. Depois que você chegou nessa aqui, você vai pegar os dois valores dela e vai jogar nessa forma, somar as duas. Então é mais 286 mais menos 242. Delta H é, tirando 242, vai dar mais 44 quilojoules. Esse é o exercício que tem no início dois gráficos aqui. Ele ensinou como é que calcula ele. Portanto, apenas nos interessa os valores inicial e final. Neste caso, o estado inicial, correspondente a H2O líquido, e o final, H2O vapor. Observe que ele trabalhou um segundo exemplo aqui com 3. Não interessa a quantidade, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, nós vamos partir para as atividades. Nós vamos ver como é que nós resolvemos atividades. Os alunos do segundo ano, vamos às correções. Vamos ver a atividade PET da Lei de Hess, da segunda semana. O exercício é Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, seu cano para a redução da poluição atmosférica ocorrem várias reações químicas, sendo que a mais importante é 1 de monóxido de carbono mais meio de O2, dando 1 de CO2. Sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são carbono grafite mais meio de O2, dando CO gasoso, tem um valor de menos 26 quilocalorias. Carbono grafite, dando CO2, menos 94,1. Ele quer. Pode-se afirmar que a reação inicial é exotérmica, absorve, exotérmica, libera, Então nós vamos aprender a fazer cálculo e saber se ela é exotérmica, endotérmica e por quê. Primeiro, essa aqui é aquele que quer que a gente chegue. A gente não vai mexer, nós trabalhamos com as duas que ele deu. Então nós temos que trabalhar as duas e chegar numa dessa aqui. Primeira providência é saber quem está antes da seta e quem está depois. CO antes da seta. As duas estão com CO e CO2 depois da seta. Eu preciso do CO aqui do lado de cá antes da seta. Matemática permite eu trocar o lado. Eu vim com o CO para cá e carbono grafite meio de O2 para lá. Isso chama inverter a número 1. A número 2, CO2 já está depois da seta, depois da seta, então não vou mexer com ela não. E tem um ali, aqui também, é a mesma coisa de 1. Com um lá ou sem um aqui é 1. Então, quando não tem um, poderia aparecer um aqui na frente do monóculo, pode pôr um aqui, pode pôr um aqui. Aqui não apareceu não, é a mesma coisa ter um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Está sem número, é número 1. Aqui tem 1 sobre 2. Então, para a gente chegar numa, que é essa aqui, através dessas duas, é isso que a lei de Hess trabalha. Ele te dá 2 ou mais e você chega naquele PET. Como é que nós vamos chegar nessa aqui?
Nós vamos olhar aí quem está antes e quem está depois da monóxido de carbono, CO. Está aqui antes da célula. E aqui está depois. Aonde que tem monóxido de carbono é essa. CO é essa. E eu preciso, antes do lado de cá, então eu vou trocar o lado, vou inverter. Eu passei o CO para antes da seta e joguei carbono, grafite meio de O2 para o lado de lá. Quando eu troquei o lado, era menos, ele tem que passar a ser mais. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Não preocupa com aquele risco, não, depois eu vou explicar. A segunda, carbono, grafite mais O2, eu não sei, tem que deixar ela do jeito que ela está. Eu levei ela do jeito que ela está. Por que eu coloquei esse risco aí? Porque todo mundo que é igual antes e depois da seta, a gente corta. Eu tenho alguém, carbono, grafite, antes da seta. Eu tenho carbono, grafite depois da seta, eu posso eliminar os dois. Cortei. Quem sobrou, eu vou descer. Sobrou o CO, eu pus ele aqui. Opa, eu tenho um aqui, ó. E eu tenho meio aqui. Eu posso diminuir o que está depois da seta. Tira meio, sobra meio aqui. Mais meio de O2, que tira meio, sobra meio. Esse é o grande detalhe. Já que não tem número nenhum, é 1. Se eu jogar esse para cá, é 1 menos meio, dá meio. Então, tira meio, dá meio. Meio de O2. E sobrou CO2. Olha se a que nós conseguimos trabalhando as duas. Se não é a mesma que ele pediu, olha lá. 1 de CO, que aqui não tem número, é 1. 1 de CO2, não tem número, é 1. É só fazer isso. A substância que ele pediu, você olha o lado que ela está. O CO está aqui, tem que estar ainda certo. Se ele tiver depois, você pode trocar de lado. O CO2 está depois da seta, está depois da seta, você não faz nada. Depois que você trocou o lado de alguém e manteve a outra, aí você vai trabalhar nas duas. Todo mundo que é igual, você corta. Cortei esse com esse. Sobrou esse. 1, tirando meio, dá meio. E 1. Como é que eu acho ΔH? Agora eu somo os dois, é ΔH1 e ΔH2. Esse mais esse. Lembrando que o primeiro era 26,4 negativo, mas quando eu troquei o lado, eu tive que trocar o valor. Então é mais 26,4 mais menos 94,1. Dá menos 67,7 e todo ΔH menor que zero é exotérmica. Todo ΔH que der negativo, a reação é chamada exotérmica. Deu negativo, deu menos 67. Alternativa correta. Exotérmica e absorve. Não absorve não, porque é negativo. Exotérmica libera 120. Letra C, exotérmica libera 67,6. Está aí o exercício número 1. Nós vamos para o exercício número 3. Vou deixar o 2 para depois. Vou no número 3. Atividade número 3. Ela está escrito: sabendo que os calores de combustão do enxofre monoclínico, então é enxofre mais O2 dando CO2, ele tem um calor de menos 297,2 kJ por mol e menos 296,8 para o enxofre rômbico. Então, te deu duas equações, uma de enxofre monoclínico, de combustão, outra do rômbico de combustão. ΔH1 e ΔH2. Menos e menos. Determine ou calcule a variação da entalpia na transformação enxofre rômbico para monoclínico. Duas coisas importantes. Primeiro, ele pediu o rômbico antes da seta e o monoclínico depois da seta. Então, essa equação, que está com rômbico antes da seta, ela tem que ficar. Então, ela vai ficar enxofre rômbico mais O2 dando CO2 e o ΔH menos 296
kJ por mol. Então, a primeira providência que todo mundo deveria ter enxergado é: ele quer enxofre rômbico, isso aqui ele deu. Ele quer que você trabalhe as duas e chegue a uma igualzinha a essa. Então tem que estar o rômbico antes da seta. Aqui tem rômbico antes da seta, é. E o monoclínico tem que estar depois da seta. Então eu vou trocar o lado dela, fazer isso com ela. Esses dois vai para o produto e o CO2 vem para o reagente. Então você coloca o CO2 gasoso, setinha, dando enxofre monoclínico, mais O2, gás. Quando você troca o lado, você troca o lado, você troca o valor. Se o monoclínico era menos 297, vai para mais 297,2 kJ por mol. Agora que você já colocou as duas da maneira que você queria, matemática, somar. A gente soma e nós vamos obter o que queremos. Todo mundo que é igual antes e depois da seta eu corto. Esse aqui com esse aqui eu não vou cortar nunca, eles são diferentes. CO2 gás eu posso eliminar. Tem O2, oxigênio antes da seta, e eu tenho o O2 depois da seta. Quem sobrou? Enxofre rômbico, setinha, monoclínico. Aí, já que você tem isso aí, os valores já estão aqui, você já trocou, ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2. ΔH é igual a menos 296,8 mais 297,2. Tirando mais 297 menos 298, mais 0,4 kJ por mol. O exercício número 3 é para trabalhar as duas para chegar nessa. Mantém a que está pedindo desse lado, você deixa. E troca todo mundo que é da outra, troca inclusive o valor. Depois que você fez isso, elimina todo mundo que é igual antes e depois da seta. Aí você desce quem sobrou antes da seta. Antes da seta tem esse. Depois das duas setas tem esse. Desceu, aí você pega os dois valores e coloca dentro da fórmula. Exercício número, esse aí é o número 3. Não tem alternativa, nós vamos para o exercício número 4. Continuando as atividades aqui na resolução da atividade 4, que é tão fácil. O aluno tem que, dadas as equações, termoquímica, carbono, grafite mais oxigênio gasoso, formando, errado, é CO2, carbono, grafite, menos 393,3 kJ por mol, tá certo. Carbono, diamante, mais O2, dando CO2 também, ΔH2, menos 395,2, tá certo. Calcule, determine o ΔH para carbono, grafite e carbono, diamante. Então nós vamos trabalhar com essas duas e chegar numa igualzinha a essa. Se a gente conseguir chegar numa igualzinha a essa, trabalhando as duas, a lei de Hess manda trabalhar com várias equações, pode ser 3, pode ser 4, e ele quer que você chegue naquele que quer que você calcule o ΔH, que é essa aqui. Tem que ser de carbono, grafite e diamante. Lembrando que você tem que olhar quem está antes da seta e quem está depois. A de cima, carbono, grafite, está antes da seta. Mas a de baixo, o carbono, diamante, está antes da seta e ele quer que ele esteja depois da seta. Ah, é? Então, o que nós vamos fazer? A de cima vai ficar igualzinha. Carbono, grafite mais O2, dando CO2, menos 393,3. Não mexi com ela, deixei. Essa aqui é o contrário, eu vou trocar o lado. O CO2 vem para o lado de cá, o carbono, diamante e o O2 vai para o lado de lá.
Quando você trocar o lado, você vai trocar esse valor. E a negativa vai ser positivo. Então vamos lá. Trocou CO2, jogou para cá. Carbono, grafite, IO2 e o ΔH mais 395. Por que está esse traço aqui? Porque todo mundo que é igual antes e depois da seta eu cortei. CO2 antes da seta, CO2 depois da seta, tira fora. O2 antes da seta, O2 depois da seta, tira. Quem sobrou você desce. Carbono, diamante antes das duas setas. Carbono, grafite antes das duas setas e carbono, diamante depois da seta. Já que eu cheguei naquilo que queria, igualzinho, eu já troquei o valor do de baixo, que era negativo. Quando eu troquei o lado, eu troquei o valor. Então agora eu pego esses dois valores e jogo na forma. ΔH1 mais ΔH2. ΔH é igual a menos 393 mais 395, que vai dar mais 1,9 kJ por mol. Também não tem alternativa. Nós vamos para outra questão. Continuando a resolução, a questão número 5, a PUC. Na estratosfera, CFC proveniente da propelente aerosol, o gás oxigênio, absorvem radiação alfa de alta energia e produzem, respectivamente, os átomos de cloro. E tem efeito catalítico para remover o ozônio, destrói a camada de ozônio e átomos de oxigênio. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas. O2 mais Cl, gasoso, dando ClO gás, mais o O gás. ΔH mais 64 quilocalorias. E o ozônio, que é o O3, gás, mais Cl gás, dando ClO gás, mais oxigênio, O2 gás, ΔH igual a menos 30. O valor da variação da entalpia do ΔH para a seguinte equação abaixo, O3 mais O, dando 2O2. Nós vamos trabalhar com as duas de cima e chegar numa idêntica a essa. Como é que nós fazemos? Vamos procurar onde é que está o O3. O O3 está lá de baixo, está antes da seta. Então eu não vou fazer nada com ela, eu vou deixar do jeito que ela está lá, levei ela para lá. O3 mais ClO mais O2 e o ΔH menos 30. Não mexi com ela. Aí eu preciso de O2 depois da seta. Eu tenho O2 aqui, eu tenho O2 antes, não pode ser antes, todo O2 tem que estar do lado de lá. Então eu vou trocar o lado desse, eu passo esses dois para cá e esses dois para lá. ClO mais O, dando O2 mais Cl. Então já está certinho, agora eu vou trabalhar nela. Todo mundo que for igual eu vou cortar. Eu tenho ClO antes da seta, ClO depois. Eu tenho Cl gás antes da seta e eu tenho Cl gás antes da seta. Quem sobrou? Eu vou descer. O3, gasoso é diferente do O gasoso. Eu tenho um aqui na frente com um aqui na frente. Então eu tenho 2 O2. Por que eu tenho 2? Porque não tem número nenhum na frente do O, é um aqui, 1 e 1, 2. 2 O2. Olha se eu não cheguei, né, por lá, igualzinho aquele que queria. Aí já que eu troquei o lado, eu troquei o valor, menos 64. Era mais 64. Quando eu troquei o lado, eu troquei o valor. Aí como é que eu acho o ΔH? Eu vou somar os dois. ΔH e ΔH1 mais ΔH2, menos 30, mais menos 64. Menos com menos, continua menos. Menos 94 quilocalorias. Alternativa letra A. E nós vamos resolver o último, que é o número 2. A última atividade aí é a Universidade de São Rio de Janeiro. O elemento químico tungstênio é conhecido como W na tabela periódica. É muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, formam substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, HC, sólido, muito utilizado em lixas para metais, pode ser obtido pela reação um carbono grafite mais um W sólido e WC sólido.
A partir das reações a seguir, calcule o ΔH, o calor da formação do WC. Ele está te oferecendo 3 equações para você chegar numa igualzinha a ela. E eu já falei. Carbono grafite e o W tem que estar antes da seta e o WC tem que estar depois da seta. Como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos procurar qual que tem carbono grafite. Essa aqui. E está aqui. Então, eu vou deixar do mesmo jeito que ela está, eu devia lá. Um carbono grafite mais 1 ou 2, um CO2. Esquece do risco, o risco eu vou explicar. Menos 394. Já levei ela lá. W, um W. Opa, primeiro tem um W também, também dá certo. Ó. Então eu vou deixar ela também do jeito que está lá. Ó. Um W, 3O2, mais O2, dando um WO3. Os dois valores eu não mexi, eu não fiz nada, ficou igual. Agora que está o detalhe. WC tem que estar do lado de cá. WC está do lado de cá, não pode. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu trago esses dois para o lado de cá e esses dois para o lado de lá. E eu mudo esse valor. Ah, é? Então bom. WO3 passou para cá. Um de CO2 passou para cá. Um de WC passou para cá. E 5O2 passou para lá. Já que eu fiz tudo que eu podia, eu vou cortar todo mundo que é igual. É por isso que eu fiz isso aqui. Ó. 1O2, cortei. Onde o outro O2? Opa! 1 com 3,5. Opa! Olha cá, aqui do lado está 5,5. 1 com 3,5 na matemática. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3. Olha que bonitinho. 1 com 3 sobre 2 é igual a 5,2. Então eu corto esses dois com esse. Aqui dá 5 sobre 2 e aqui dá 5 sobre 2. Cortei os O2, sumi com ele. Eu tenho um CO2 antes da seta e um CO2 depois. Cortei também. Ó, um de O3 aqui e um de O3 depois da seta. Cortei também. Quem sobrou, eu vou descer. Sobrou carbono grafite. E o W. Antes da seta. Depois da seta, WC. Então agora eu obtive uma igualzinha que ele queria. A formação do WC sólido. Carbeto de tungstênio. E o que eu vou fazer? Agora eu vou somar os valores. Menos 394, menos 840, mais 1.196. Eu fazendo essas contas aqui vai dar menos 38. E a alternativa é a letra C. E terminamos a segunda semana do PET. O que vocês vão fazer? Vão pegar os exercícios, vão dar uma olhadinha, vão resolver o PET, resolver os exercícios, e depois nós vamos assistir a semana, o PET tem a semana 3 ainda, que é um outro conteúdo, e tem a semana 4 também, que é um outro conteúdo. Nós terminamos a parte de termoquímica, nós vamos entrar em cinética química na terceira semana. Também é muito fácil o conteúdo. Essa parte aqui é um pouquinho complicada, porque o aluno tem que perceber a variante, se eu estou trabalhando com 2 ou com 3, qualquer dela. Chegar sempre naquele manda. Aquele manda você tem que observar quem está antes da seta e quem está depois. E colocar todo mundo que estiver antes e depois. E todo mundo que for igual, você vai cortar. É por isso que depois você aplica a fórmula. Quando você trabalha com lei de Hertz, você soma todos os calores de cada uma das reações e obtém o calor da reação que ele pediu. Deixo um abraço para vocês e continue firmes, estudando e aprendendo.